Foram 1.249 pessoas mortas nesses 8 meses, 16 crianças foram baleadas, 5 mortos, né, desses que eu falei, e agora a menina Ágata. Dá para estabelecer uma correlação entre o discurso e o que está acontecendo? Eu acredito que você se refere, Edgar, a uma suposta licença para matar, ou uma sensação nesse sentido, e eu acredito que não, né? Bom, em primeiro lugar, né, é muito triste a gente comentar esse caso. O nosso produtor, o Ricardo Arcon, ele chamou a atenção por um fato interessante, né? Ágata Félix é um nome lindo. Eu fui atrás da origem do nome. Ágata quer dizer virtuosa, quer dizer perfeita em grego, e Félix quer dizer felicidade. Então a gente está falando de uma virtuosa felicidade, ou de uma felicidade perfeita. Enfim, as minhas orações para a menina Ágata e para a família da vítima, né? Não sei qual é a orientação religiosa de vocês, mas que a paz de Cristo de verdade inunde o lar de vocês e reconforte a família nesse momento de dor. E se as minhas palavras, por acaso, chegarem a essa família, eu peço perdão, né, por ter que tratar da morte da filha deles, né, num contexto de poder e de política. O meu propósito, de verdade, é justamente não permitir que pessoas ruins ou pessoas pouco esclarecidas usem a memória da sua filha para promover ideologias, para promover o mal e para promover a mentira. Então, em primeiro lugar, eu queria fazer um juízo preliminar com base no pouco que eu li sobre o caso, né, ainda é um episódio recente. Para mim, a Ágata foi, sem dúvida, vítima de um crime, né, provavelmente um homicídio culposo, né, aquele em que não há intenção no ato, ou até mesmo um homicídio doloso eventual, né, aquele em que se assume o risco do ato e que, portanto, para o direito equivale à intenção de cometer o ato. Posto isso, é muito importante a gente salientar que o jornalismo abutre, covardemente ancorado no oportunismo político, está usando a morte desse anjo como palanque político, certo? A frase síntese desse conluio entre as elites da mídia e da política é o título do blog do painel da Folha de São Paulo, abre aspas: sob impacto de assassinato de Ágata, deputados agem para derrubar excludente de ilicitude. Então, criando uma conexão entre esse fato, né, lamentável, e o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro. Então, eis a narrativa apresentada a vocês, ouvintes, pela grande imprensa associada à velha política. A morte da menina Ágata levará o Congresso a vetar o pacote anticrime do ministro Moro, que confere aí uma licença para matar as forças policiais. Isso é narrativa, não corresponde com a realidade. Vamos ver a frase que o presidente da Câmara e articulador-mor da República, né, o senhor Rodrigo Maia, usa, né, e como ele manipula a morte da criança para avançar a sua agenda política. Ele defende, abre aspas, uma avaliação muito cuidadosa e criteriosa sobre o excludente de ilicitude que está em discussão no Parlamento. Pois bem, a gente tem que lembrar de quem falou isso. O mesmo Rodrigo Maia que fatiou e que desvirtuou o pacote anticrime porque ele tipificava o caixa 2, né, eleitoral no Código Penal. É o mesmo Rodrigo Maia que criou um grupo de trabalho para atrasar a tramitação desse pacote em mais de 3 meses. Né? Lembrando que essa legislação ela é infraconstitucional, que Rodrigo Maia já conseguiu aprovar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, em menos de 6 horas. Esse é o mesmo Rodrigo Maia que ofendeu já o ministro da Justiça, chamando aí de mero funcionário do presidente. E agora ele politiza um crime gravíssimo, certo? Mas que tem natureza acidental, que tem natureza excepcional, distorcendo o texto do projeto de lei. E claro que a mídia vai pegar carona. Se você pegar o parágrafo de abertura de uma das matérias da Folha de São Paulo sobre isso, fala o seguinte: a morte da menina Ágata reabriu a discussão sobre uma das bandeiras de Jair Bolsonaro, o abrandamento da punição a policiais e militares que cometam excessos no combate ao crime. Aí eu me pergunto, alguém já ouviu sair da boca do presidente da República que ele é a favor de livrar a cara de policiais que cometem excessos? Certo? Eu nunca ouvi. E aí, se a gente vai para o texto legal, certo? Isso aqui é muito importante falar, né? Como que está o artigo 23 do Código Penal? Ele diz o seguinte: não há crime quando o agente pratica o ato, né? O fato, aliás, em legítima defesa e em estrito cumprimento do dever legal. Aí tem um parágrafo único que diz o seguinte: o agente responderá pelo excesso doloso ou culposo,
certo? Aqui já trazendo a figura do excesso, que é fundamental para a gente entender a lei. O que o pacote anticrime do Moro propõe? Ele propõe um novo parágrafo, portanto, nada sai do texto legal. Ele só diz o seguinte: o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. E aqui é muito importante, por que eles foram atrás dessa expressão? Ora, se existe excusável medo, ou seja, desculpável medo, surpresa ou violenta emoção, sequer é excesso, certo? Na verdade, a lei ela é muito redundante. E mais, quem vai fazer essa avaliação é um juiz de direito, né? Na verdade, o que o pacote anticrime faz, ele desenha o conceito, né, e baliza os limites da legítima defesa no caso da força policial. E aí, se você pega, por exemplo, o parágrafo único do artigo 25, né, ele fala o seguinte: considera-se em legítima defesa o agente policial ou de segurança pública que em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem. O outro inciso, ele vai falar naquela situação da vítima mantida refém, como a gente viu no sequestro do ônibus do Rio de Janeiro. Portanto, fica muito claro que o caso Ágata, ele não preenche os requisitos de uma situação de legítima defesa e obviamente configura excessos, certo? Que já estão aí tutelados pelo Código Penal. O pacote anticrime do Moro, as mudanças não se aplicam ao caso Ágata, né? E, de novo, vou frisar isso: quem aplica a pena não é autoridade policial, é autoridade judicial. Então eles estão querendo fazer parecer que uma coisa está relacionada à outra, quando jamais essa peça legislativa seria usada nesse caso concreto. Agora, por que as elites políticas, esse é o mais importante, querem derrubar esse trecho do pacote? Porque elas querem, na verdade, derrubar todo o pacote, ou pelo menos desmoralizar o pacote anticrime. É um pacote que combate o crime organizado, é um pacote que combate o crime do colarinho branco, é um pacote que combate as lideranças criminosas e ainda confisca o bem dos criminosos, entre eles os grandes corruptos desse país.